Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. Fim da linha para o zagueiro Bruno Mendes. O jogador não terá o seu contrato renovado ao final da temporada 2023. Para o jogo de amanhã, Maicon volta de suspensão e Fausto Vera vai garantir um lugar no time titular. E a alta temperatura em Cuiabá é um grande adversário para o Corinthians na noite de amanhã. Realmente, o calor lá está em estado de alerta. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto nesta terça-feira, 24 de outubro. E a gente começa falando sobre a situação do zagueiro Bruno Mendes, cada vez mais distante de um final feliz. O Bruno Mendes que perdeu, mais uma vez, espaço na equipe do Corinthians, não é tão aproveitado na seleção uruguaia e não dá uma resposta ao clube. O Corinthians já cansou de procurar o Bruno Mendes, os seus agentes, seus empresários, e essa história vem se arrastando desde maio, mais ou menos, em que o Corinthians tenta ali uma conversa, uma aproximação, uma solução para a renovação de contrato do Bruno Mendes. O Corinthians pagou pelo Bruno Mendes na época quase 22 milhões de reais aproximadamente, e vai sair no prejuízo, porque o jogador já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Há quem fale num possível acordo com o Flamengo, isso não é oficial ainda, mas outras equipes como o Internacional também, sempre de olho no jogador. Enfim, o Bruno Mendes não deu nenhuma resposta para o Corinthians e a diretoria do clube realmente cansou. E chega uma hora que é natural que isso aconteça. Olha, eu tentei, fiz proposta, contra-proposta, não teve resposta, não teve, olha, vou analisar, vou esperar, vamos ver, sobe um pouquinho aqui, ou vamos fechar, portanto, aqui. Enfim, não teve nada disso. Né? O Bruno Mendes e o staff dele, a informação que a gente tem é que eles demonstraram total desinteresse em um acordo com o Corinthians. Então, a diretoria também entende que se o atleta não tem interesse, ela também tem todo o direito de tirar o pé e dar o assunto por encerrado. Portanto, o Bruno Mendes fica até 31 de dezembro, cumpre ali o seu restante de contrato, mas não ficará para a temporada 2023. E aí, claro que a gente entra sempre num problema, né? O Gil não deverá ter o seu contrato também renovado. Esse ainda é uma possibilidade, mas a tendência é que não fique. Sai o Bruno Mendes, o Lucas Veríssimo só tem contrato até junho de 2024. Então, assim, só terá realmente para 2024, neste início de conversa, Caetano e o Lucas Veríssimo. Há uma possibilidade da reintegração do Raul Gustavo, que está emprestado ao Bahia. O Bahia não demonstrou muito interesse em comprar o jogador ou continuar com ele na próxima temporada. Então, existe uma possibilidade do Raul Gustavo ser reintegrado logo no início da temporada. Mas Bruno Mendes, fim da linha, carta fora do baralho, perdeu espaço também com o técnico Mano Menezes, e eu acho que o Mano, a partir do momento que passou a relacionar o Rafael Ramos para as partidas, significa que ele pretende dar sequência a um jogador que é da posição do que a um atleta que certamente não ficará no clube para a próxima temporada. Quero saber da tua opinião. Você acha que a diretoria está certa em também tirar o pé, deixar o assunto Bruno Mendes de lado e esperar o contrato dele terminar? Lembra, é um prejuízo aí de mais de 20 milhões de reais que o Corinthians acaba levando, né? Pagou o jogador, comprou o jogador e não terá lucro nenhum com a saída dele. Quero saber a sua opinião, aproveita esse espaço e comenta aí. A preparação foi encerrada para o jogo contra o Cuiabá, amanhã, 9h30 da noite, na Arena Pantanal, na belíssima Arena Pantanal, com atividade hoje pela manhã. Mano Menezes conversou muito sobre os erros na partida contra o América e vai tentar fazer com que isso não se repita no jogo contra o Cuiabá.
Eu estava até lendo uma postagem do Walter, uma entrevista que o Walter deu, Walter, ex-goleiro do Corinthians e hoje titular absoluto do Cuiabá, dizendo, né, que ele tem um carinho muito grande pelo Corinthians, tem uma parte da vida dele, uma parte da história dele ligada ao Corinthians, mas que os jogadores, o clube, ele estão focados em conquistar uma vitória amanhã nesse jogo, porque eles também precisam ainda se garantir na Série A, não estão 100% garantidos. Então, para o Corinthians, jogo dificílimo e importantíssimo, principalmente depois do resultado ruim em casa contra o América. Na verdade, o Corinthians não ganhou um ponto, o Corinthians perdeu 2 pontos contra o América. Né? Eu não considero que ganhou um, não. Eu acho que, dependendo da situação, quando você empata fora de casa, é até um ponto ganho. No caso contra o América, eu considero 2 pontos perdidos, não sei se você concorda comigo, mas entendo que o Corinthians deixou de ganhar 3 pontos, então levou apenas um, na minha opinião, perde 2. Preparação definida, encerrada. E Maicon, voltando de suspensão automática, titular amanhã. Fausto Vera também titular amanhã, hein? Sou capaz aqui quase de apostar algumas fichas que o Moscardo comece esse jogo no banco de reservas. Então, Fausto, até porque o Fausto apareceu na capa, né, da lista de relacionados do Corinthians. Aliás, vou colocar aqui na tela para você os jogadores que o Mano Menezes está levando para Cuiabá na tarde desta terça-feira. Os goleiros Carlos Miguel, Cássio e Felipe Longo. Os zagueiros Bruno Mendes, Caetano, Gil e Lucas Veríssimo. Os laterais Matheus Bidu, Fagner, Fábio Santos e o Rafael Ramos. Os volantes, reparem que o Rafael Ramos voltou a ser relacionado, hein? Os volantes, Gabriel Moscardo, Maicon, voltando de suspensão, Fausto Vera e o Rony. Os meias, Juliano, Matias Rojas, Renato Augusto e o Juan Oliveira. E os atacantes, Pedro, Felipe Augusto, Romero, Yuri Alberto e Wesley. Mosquito segue fora, ele teve um problema muscular, continua em recuperação sem prazo para voltar. O mesmo acontece com o Giovani, que continua agora numa fase de transição, ele que sofreu uma lesão mais séria, também está fora alguns jogos, mas já está na transição da parte física para o campo, então o Giovani, durante mais alguns dias aí, ele será relacionado novamente, se assim, claro, o técnico Mano Menezes desejar, tá bom? Quero saber o que você acha dessa possível formação no meio-campo, que o time deverá ser esse, tá? Vou colocar aqui um provável Corinthians para você. Corinthians vai com Cássio, Fagner na lateral direita, Gil, Lucas Veríssimo e o Fábio Santos, Maicon, e aí eu tô colocando Fausto ou Moscardo, mas eu acredito que dá Fausto Vera, Juliano e Matias Rojas, Pedro e Yuri Alberto. Eu acho que dá o Juliano no lugar do Renato Augusto, porque o Juliano tem entrado melhor, tem rendido mais. Acredito que o Renato Augusto vire opção para o segundo tempo deste jogo, tá bom? Então esse é um provável Corinthians aí. Eu quero saber o que você acha, se você vai meio por essa linha, concorda, você mudaria alguém? O que você mudaria nesse time do Corinthians? É só uma possibilidade, tá, gente? Não é o time definido ainda. O time titular definido somente uma hora antes do jogo amanhã. Legal? Comenta aí. Vamos finalizar o vídeo falando sobre Cuiabá. Gente, tá um calor para cada um lá em Cuiabá. Eles estão em alerta severo de temperatura. Há pouco eu vi a temperatura, há pouco agora, estou gravando esse vídeo aqui 4h15 da tarde, há poucos minutos mesmo, a temperatura neste momento lá era de 38 graus, com a sensação térmica de 43. Tá? Para amanhã, a previsão é basicamente a mesma, tá? Entre 37 e 38 a máxima, e com uma possibilidade aí de 42, 43 de sensação térmica. Isso, claro, que durante o dia, né? Que é impossível respirar. Eu já fiz Copa do Mundo, fiz vários jogos lá em Cuiabá, e é realmente muito pesado, é um ar muito quente, é difícil, não é fácil.
E claro, durante a noite, por volta das 9, 9h30 da noite, essa temperatura deve estar na casa dos 29, 30 graus. O que é uma temperatura altíssima, principalmente em relação à umidade relativa do ar, tá? Então, assim, o Corinthians terá mais um adversário pela frente, além do Cuiabá, que é um time bem arrumadinho, que é um time que quer ainda se manter na Série A. O Corinthians terá pela frente este forte calor, um calor realmente muito grande na partida de amanhã, tá bom? Então, só para se ter uma ideia, sensação térmica de 43 graus. Tá um calor para cada um lá na belíssima Cuiabá. Deixa seu like se você gostou do conteúdo, se inscreva aqui no canal e às 9 da noite a gente tem 12 em campo ao vivo aqui para vocês. Vamos repercutir bastante essa lista de relacionados, este provável time e projetar já, claro, o jogo de amanhã. Legal? Te espero então às 9 da noite aqui no 12 em Campo. Grande abraço e até lá. Tchau.